Pessoal, boa noite, ao vivo a nossa live hoje. Cultura e políticas públicas antes, durante e pós-pandemia. Hoje com os convidados, Amanda Messias, DJ Acósmica, Gustavo Flowkilla, B-Boy Gustavo, Salve. Giovanni Verazdani, poeta veraz, Robson Marques, assistente social. Eu sou Claudinei Lima, sociólogo, integrante aí na construção do mandato coletivo Periferia no Poder. Passo a palavra, então, para os nossos convidados, com vocês, Robson Marques. Boa noite a todas e a todos, né? Agradecer imensamente a participação aí dos nossos amigos aí do mundo da cultura, a cultura popular, cultura de periferia, que tanto enaltece, né, uma parte importante aí do Brasil como um todo. Então, nós estaremos hoje discutindo um pouco com vocês sobre o papel da cultura e quais foram as políticas públicas antes da pandemia, durante e após a pandemia. É importante debatermos isso, assim como outros temas que são, de fato, e que fazem a diferença para a nossa vida, principalmente no momento como este de isolamento social, onde as pessoas precisam de uma forma amenizar esse momento de solidão, né, em alguns casos. E a cultura, ela tá tendo um papel importante. Pena que os governos, de uma forma geral, não valorizem tanto, né, os artistas, os produtores, aquelas pessoas que fazem, através da arte, uma transformação na sociedade. E é por isso que a gente precisa ouvir as pessoas que vivenciam isso no seu dia a dia, que respiram a arte e que, com esse talento, transforma de fato a vida, né, com alegria, com sabedoria e com muito ensinamento. Bacana? Ouvir os colegas, então. Muito bem, então a gente passa a palavra para os convidados. Giovanni, Gustavo, Amanda, com vocês. Quem começa? Acho que a gente pode começar um pouquinho falando sobre como vem se dando, né, os processos aqui em Juiz de Fora, o que a gente conhece, como cada um tem acesso a isso. Acho que o Giovanni nas escolas, né, eu e o Gustavo, a gente com centros culturais, que a gente já trabalhou e que a gente vem interagindo também, e acho que é com a própria FUNALFA, que no caso em Juiz de Fora é a nossa referência cultural, né, de políticas públicas. Bacana. Quem quer começar a falar? Mas ninguém se prontifica, então eu puxo o carro aí e depois quem se sentir à vontade continua. Bom, então o pessoal já me apresentou, poeta veraz, sou poeta e professor. E aí pensando a cultura enquanto poeta e professor, essas duas condições se misturam bastante, assim, porque eu não consigo pensar a educação sem cultura, certo? Sem arte e cultura, né? Eu acho que a educação, através da arte e da cultura, a gente consegue pensar um modelo minimamente humanizado de educação, né? E sem menos mercadológico, enquanto manutenedor de privilégios, né? Então, enquanto um educador que tenta construir um projeto de educação popular, eu tenho na cultura, principalmente na cultura hip hop, uma referência forte de atuação. Então, tenho visto, principalmente através da FUNALFA, né, algumas iniciativas de incentivo à cultura na cidade, inclusive através da
da Murilo Mendes, porém eu ainda acho muito insuficiente em vista da quantidade de artistas que a cidade tem, e principalmente de artistas periféricos, né, que acabam ficando de fora desses processos, ou por alta demanda, ou mesmo por barreiras que dificultam o acesso dessas pessoas, né? Então, eu acho que as escolas têm, né, há um trabalho da prefeitura e da FUNAL junto às escolas, através de projetos que unem cultura e educação, tem conhecimento do Gente em Primeiro Lugar, tem até amigos do hip hop que trabalham no Gente em Primeiro Lugar, mas eu acho que ainda é pouco, assim, eu acho que já tive relatos também de até outros b-boys e, e outros artistas urbanos que tentam há muito tempo participar do projeto e acabam ficando de fora por diversas razões. Acho que os colegas vão estar bem mais antenados do que eu para falar sobre isso. Eu penso também que as escolas deveriam ser centros culturais, certo? Porque a gente é muito carente de centro cultural e na cidade está muito localizado na área central, né? Então você tem ali o na Rocha, né, que é no Mariano, você tem o CCBM, é no centro, né? Você tem Fora da Cultura no centro, mas aí também é da universidade. Tem diversos centros culturais, mas muito localizado na região central. Então, como as periferias não dispõem desses, né, de ambientes e espaços apropriados para isso, por que não transformar as escolas? Muitas escolas, eu sei, como a Escola de Santa Cândida, está sempre fazendo atividades culturais, propondo, mas isso também acaba dependendo muito da escola em si, né? Eu não sei se há alguma lei do município que estipula isso ou que obriga as escolas a fazerem isso, mas uma coisa que a gente no coletivo tentou fazer e não conseguiu, justamente por conta de espaço, era um projeto que a gente tinha de um cursinho popular que unisse, né, a educação vinculada à cultura, principalmente as nossas culturas de matriz africana e a cultura hip hop também, né? Tinha pensado em dar uma oficina e uma capacitação para professores que quisessem atuar com a gente, e no final a gente acabou cedendo por não ter espaço, porque as escolas não têm como funcionar na parte da noite, por exemplo, as escolas e creches. Então, quando você não consegue disponibilizar o horário né, do terceiro turno, né, mas depois das 6 horas ali, a gente ficou sem, né, o projeto acabou meio que adormecendo e a gente deixando ele de lado, porque a gente não conseguia espaço, e a gente queria um espaço lá no Santa Cândida para fazer isso, a gente não queria ter que deslocar as pessoas, era justamente para atender as pessoas daquele bairro, né? Então eu penso que abrir mais escolas para que elas atuem também como centros culturais, sabe? Eu acho que seria alguma saída bem interessante, assim. E pensando aí no cenário de pandemia, né, em que as pessoas têm que fazer isolamento social, é a cultura que tem se mostrado cada vez mais um mercado de trabalho mesmo, assim, né? Que eu penso, vendo como a revolução tecnológica tem automatizado cada vez mais o mercado de trabalho, tem tornado as pessoas descartáveis mesmo no mercado de trabalho, a gente tem que atentar a outros nichos de mercado, como, por exemplo, a cultura, que é algo que a máquina nunca vai poder substituir, eu imagino, sabe? O tipo de poesia que eu faço pode não agradar a todos, mas, assim, só eu consigo fazer a poesia que eu faço. Alguém, né, outra pessoa faz, né, o seu trampo, só ela... a originalidade ela é muito marcante nos produtos artísticos, nos produtos culturais, que a gente produz, né? Produtos no sentido de acaba se virando um mercado mesmo, né? Mas eu penso que o poder público deveria lançar um olhar melhor sobre a cultura. Eu venho de uma geração ali final de 90, eu
nunca imaginei isso, né? Eu não sobrevivo hoje só com a minha arte, mas era algo impensável ali para mim, em 90 ali, era algo, né, que viver de arte, de cultura, era algo que inimaginável, só para grandes artistas, né, ligado a grandes produtoras e tal. E hoje a gente consegue ver o artista como uma profissão, e a gente tem que ver cada vez mais o artista como uma profissão, né? Garantir renda, garantir acesso, enfim. Dando o pontapé inicial aí, eu queria, né, só pontuar isso, eu acho que os colegas têm mais a contribuir aí. Perfeito. Bom demais, Giovanni. É muito importante que você falou com relação a essa abertura dos colégios, né, como espaços para a questão da cultura. Isso eu acho que é primordial, falta isso aqui em Juiz de Fora, né? Com certeza. Bom, não sei se posso continuar aqui, eu queria pegar do ponto do que o Giovanni falou e salientar que é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de esforço no cenário que a gente tem visto agora, não só da pandemia, mas eu acho que do governo que a gente vive hoje, né? A gente veio de outros governos em que a gente já sentia essa dificuldade, e hoje ela é o dobro, né? Porque ele não valoriza nem a cultura, nem a educação, que são os pilares da nossa discussão aqui, né? Então, a gente tem todo um cenário desfavorável para poder fazer a arte, fazer cultura, fazer educação acontecer. E como fazer isso? Se o seu próprio governo não te dá essas possibilidades, né? Eu fiquei pensando isso a tarde inteira para a gente poder trazer isso na discussão aqui e não consegui em nenhum momento ter um ponto de vista muito positivo quanto a isso, quanto ao que a gente está vivendo e as possibilidades do que a gente está vivendo. Eu acho que a gente vai vir agora para uma eleição municipal que vai piorar um pouquinho o cenário se a gente não fizer uma onda contra essa possibilidade, né? Eu acho que a candidatura e essa iniciativa do Robson é maravilhosa e a gente tem que abraçar o Robson e abraçar essa possibilidade com unhas e dentes para que a gente faça alguma coisa pela cultura, principalmente local periférica, né? Eu venho de um coletivo negro, LGBTQ+, a gente trabalha com a cultura identitária negra e LGBTQ, e a gente vem tentando, desde o ano de 2019, galgar alguns espaços na cidade. No início do ano, a gente traçou o objetivo de estar presente na cidade, de se fazer presente, para que as pessoas pudessem, os outros artistas pretos, pudessem ver possibilidades no nosso trabalho. A gente, de maneira nenhuma, quer ser exclusivo nessas possibilidades. Pelo contrário, todas as nossas ações que a gente tentou fazer foram ações em que permitissem os acessos das pessoas negras aos nossos eventos, às nossas oficinas, às nossas ações. Acho que a gente conseguiu, de alguma forma, e a gente queria muito continuar isso durante o ano de 2020. A gente já tinha traçado alguns planos e, de repente, pandemia, que joga a gente por um cenário que é mais desfavorável ainda, que é online, e a gente sabe que periferia online, gente, internet na periferia, sabe, como que você vai cobrar, ter um acesso, as pessoas não estão conseguindo estudar, os estudantes brasileiros não estão conseguindo ter acesso às matérias na internet, como que a gente vai, né, a cultura que a gente tem é muito do celular ali, com um pouco de crédito que é permitido para a gente, o pouco de acesso que a gente tem mesmo da própria operadora do serviço que é prestado. Então, como que a gente vai exigir, né, que seja consumida a arte e seja divulgada a arte da periferia? Mas aí, ao mesmo tempo, a gente tem, falando uma parte do que o Giovanni falou, que é a questão da visibilidade que a arte dá, principalmente para pessoas de periferia. Antigamente, a gente tinha a única possibilidade de ascensão no Brasil, basicamente, para o povo que vinha preto e de periferia, era o futebol. E hoje em dia a gente tem a arte muito forte, né? A gente tem artistas do funk, artistas do rap, que ganharam dinheiro produzindo arte, né? Então, eu acho que a gente pode ver dessa forma. Eu acho que a minha única forma de ter um pouquinho de esperança é saber que, querendo ou não, a internet, ela é democrática. Se você consegue ter o acesso a ela, o conteúdo que você tem, ele é visto de alguma forma.
né? E isso me deixa um pouco mais feliz, ao mesmo tempo insegura, mas pensando com possibilidades e vibrando, né? A gente tem o caso, por exemplo, da RT Malone, que é um artista do rap aqui de Juiz de Fora, que está com uma visibilidade muito grande na internet, acabou de lançar uma música nova, está atingindo muitos views na internet, tudo de uma forma muito orgânica, que mostra o quê? Que o público dele está abraçando o trabalho dele, ajudando nessa divulgação, e isso é impressionante, muito legal mesmo. Bacana. Eu queria só entrar nessa ideia também em relação à questão dos centros culturais, né? Os locais aí da gente produzir cultura, né? Juiz de Fora sempre foi um pouco complicado, né, em relação a esses espaços, por mais que tenha muitos centros culturais, muitos espaços, né, como o Giovanni falou, às vezes até muito centralizados, né, às vezes que não contemplam muito a periferia, né, e a abertura desses locais sempre foi muito complicada e muito restrito a uma parcela de artistas, né, de Juiz de Fora. Então, assim, pensar políticas públicas e cultura, a gente também tem que pensar nesses espaços e na abertura que eles dão para a sociedade, né? O Giovanni tocou num ponto muito bacana, né, que foi em relação às escolas, né, se tornarem também centros culturais, né? Isso é muito importante, porque a gente contempla várias outras pessoas, né? A gente consegue contemplar a periferia, né? Quando você tem esse tipo de ação acontecendo, né? Algo que é importante da gente se pensar também são em relação aos projetos, né? Que acontecem, né? Para difundir, né? E multiplicar essa cultura. Por exemplo, eu faço parte da cultura hip hop. Dentro de Juiz de Fora tem um projeto, né, que leva uma parte da cultura hip hop, né, para as escolas, para as periferias, para os centros culturais, só que como eu falei, é tudo um pouco restrito, né, a gente não pode ficar uma coisa restrita só a um projeto. Antigamente tinham vários projetos, tinha o JF nos Trilhos da Paz, que foi um projeto que, assim, engrandeceu muito as periferias e, sim, multiplicou muito a cultura hip hop. Então, é importante a gente pensar outros projetos e não ficar só ali focado, né, em um. Tinham outros também, mas agora eu não tô recordando o nome, que era até mesmo de antigos governos, né, de antigas gestões de outros prefeitos, né. Então, a coisa antigamente era um pouco melhor. Nesse atual governo que a gente está vivendo, né, o descaso com a classe artística é total, é imensa, né? A gente que é artista, a gente não consegue produzir cultura também, né? E pensando num cenário de pandemia, a arte, né? A arte, ela está, assim, salvando mesmo até a saúde mental de muitas pessoas, né? Que quem produz arte, às vezes, está se encontrando ali naquilo que faz, né? Mas, às vezes, também complica um pouco. Por exemplo, quem se apresenta na rua, eu vejo muito isso, porque eu me apresento muitas vezes na rua, né? Já me apresentei em São Paulo, nos metrôs, e quem se apresenta na rua também está, assim, passando uma situação muito complicada, porque não está conseguindo trabalhar, né? Então, tá, assim, tem os pós e os contras de ser artista, de produzir cultura, né? Nesse atual cenário, né, de pandemia e nesse atual cenário aí desse governo, né? Que o total descaso com a classe artística é enorme. Eu acho que é importante o que você falou, Gustavo, a própria DJ Cósmica também, Amanda, né? E Giovanni, a questão da cultura como uma forma das pessoas se expressarem, né? E tem exemplos, inclusive, na família, pessoas que estão em isolamento social, que começou a despertar um pouquinho o lado cultural, buscar um pouco a música para acalentar
esse momento, né? E aí, assim, o pouco que vivenciei, na verdade, eu sendo tão um pouco coisa, mas o tempo que fiz samba e pagode em Juiz de Fora, até mesmo em governos anteriores, eu tenho a convicção de que poderiam fazer mais pela arte. Juiz de Fora tem pessoas talentosíssimas que merecem um incentivo, né? E você vê em outras cidades, a cultura, o fato dela ter uma valorização maior por parte dos governos, ela, inclusive, desperta, né, uma outra parte, que é a questão do turismo. E Juiz de Fora, acho que poderia investir nisso. E aí, quando a gente se propõe a lançar uma pré-candidatura de um mandato coletivo formado por mulheres, pretos e pretas, né, majoritariamente, por pessoas ligadas à cultura, ao esporte, pessoas ligadas à defesa dos direitos da criança e do adolescente, né, professores de ensino médio, sociólogos, são pessoas que estão compondo conosco esse mandato coletivo. Uma das coisas que queremos firmemente lutar é em defesa dos artistas, né? Por que o Juiz de Fora ainda não se tem uma lei onde garanta, exemplo, 20% no mínimo do que é pago para os artistas de fora, que esses 20% seja direcionado para os artistas do município, né? Então, se você vai fazer um produtor, vai fazer um show, ou a prefeitura vai fazer um determinado show, que porventura vai custar aos cofres públicos aí 100 mil reais para pagar um artista de fora, porque desses 100 mil reais não pode direcionar 20%, ou seja, 20 mil reais para contratar pessoas aqui do município. Eu acho que é uma forma de incentivar. E aí, quando se trata, inclusive, da cultura popular, me parece que há um sectarismo, né, nas políticas públicas. Somente uma parcela de artistas que tem um pequeno acesso aos recursos públicos. E a gente precisa mudar isso. Uma das coisas que nós vamos, e a nossa intenção de defender, caso a nossa candidatura seja aprovada nesse mandato coletivo, volta a falar, é defender o artista, defender o acesso à cultura, é tornar a cultura mais inclusiva, é transformar. Teve um comentário agora que um colega colocou, o Cássio colocou, como fazer para que os professores, né, despertem interesse, né, nos alunos para a questão da cultura. Eu acho que é com a prática, porque se os alunos não conseguem ver que na cultura, que um artista ele tem possibilidades de sobreviver, desde que tem um apoio do governo, ele começa a despertar o interesse. Eu acho que isso aconteceu com vocês. Não foi só a questão do dom, mas também a questão de fazer algo diferente, de fazer uma certa revolução. Eu acho que, na verdade, nem certo. Eu acho que a cultura faz uma verdadeira revolução nas mentes das pessoas. Quantos jovens da periferia, nós bem sabemos, que são salvos pela cultura. Então, nós precisamos incentivar esses jovens. E, para isso, é necessário políticas públicas. Para isso, eu penso que é necessário pessoas que defendam a bandeira da cultura, a bandeira do esporte, a bandeira dos pretos e pretas, a bandeira das mulheres, do público LGBT, né, das minorias. Nós precisamos de ter pessoas que defendam as minorias nos locais de tomada de decisão, que é, inclusive, uma das nossas propostas, garantir voz e vez para esta parcela da sociedade que é tão alijada desse processo de tomada de decisão. E a cultura é primordial, né? Conforme a Amanda comentou, neste atual governo, há uma perseguição aos artistas. Os artistas sempre procuram ver além. E aí a população precisa compreender isso, a importância da cultura, acho que está compreendendo, né? E aí tem que se incentivar, abrir colégios, né? Criar a possibilidade que os colégios sejam centros culturais, né? Custear, né, os artistas populares, né? O pessoal que faz um forró, que faz o funk, que faz o hip hop, o samba, o pagode, não somente uma parte, mas geral, né?
atores, atrizes, criar uma possibilidade que as crianças tenham acesso ao teatro. Então, isso tudo é importantíssimo. E é uma das bandeiras que nós defendemos firmemente. E aí eu gostaria que vocês pudessem comentar, né, as impressões que vocês têm com relação à questão das políticas públicas, né? Eu faço esse chamado aos artistas, às pessoas que têm essa sensibilidade, nesta união da construção desse mandato coletivo, dessa pré-candidatura do mandato coletivo, e eu acho que seria importante se vocês pudessem aí elencar isso para nós, sabe, que vocês que vivenciam, né, diuturnamente a cultura aqui no município, né, nós estamos sendo bem atendidos, né? Há políticas públicas, assim, de fato, que atendam os anseios da população e que dê condições de trabalho a nós que mexemos com a cultura popular? É uma boa pergunta, né? Eu acho que, para começar, a gente precisa... acho que a pandemia, né, esse cenário que a gente está vivendo, ele deixou uma coisa muito clara, assim, que não tem mais como usar o véu da ideologia para pregar contra o Estado. A gente está vendo que, mais do que nunca, né, as nações todas têm contado e têm depositado suas fichas no investimento do Estado, de políticas públicas, certo? Então, eu acho que, assim, falando a ideologia aí enquanto um véu que esconde determinadas realidades para fazer passar interesses que não são interesses do bem comum, né? Então, essa ideologia está insustentável. Ela já não... Para sustentar, eu acho que tem que ser muito cínico, né? Cara de pau ou muito ingênuo, porque o que a gente percebe é que não dá para Estado mínimo, não dá mais para Estado mínimo. A gente precisa de intervenção séria, né, e dispêndio de recurso mesmo para isso. Mas da onde que vai vir o dinheiro, né? Eu acho que a gente tem empresas suficientes, grandes empresas, inclusive monopolistas, né, que têm monopólio, que dominam os seus segmentos, que fazem rios e rios de dinheiro, né, que têm lucros assim exorbitantes. Então, eu acho que a gente precisa taxar, né, e devolver isso em políticas públicas, né, saúde, educação, cultura, arte, lazer, né, para a população. Mais do que nunca, eu acho que a gente está vendo isso, então fico chamado aí também para a sociedade civil como um todo, né, não menosprezar a política, não menosprezar, porque vem disso também, né? Muito que a gente está vivendo no cenário político, né? Esse contexto aí desse governo federal, né? Muito disso que a gente está vivendo vem desse sentimento de ódio e de afastamento da política, né? Eu não quero me meter, para mim é tudo igual, e aí a gente vai se afastando e deixa os caras tomar conta, sabe? A gente tem que começar a colar com as pessoas certas, a gente tem que começar a colar com quem está preocupado realmente, né? Então, assim, voltando aí ao assunto da cultura, eu acho que é pouco que vinha sendo feito. Acho que tinha que ter corredor cultural, sei lá, de 2 em 2 meses, sabe? Para financiar. E aí aprovando assim, você entrou com um projeto, sei lá, criar um edital mais restritivo que não permita que as pessoas, os mesmos sempre sejam aprovados, né, que permita uma diversidade maior, uma circulação maior de artistas dentro desse projeto e criar mais. Então, você tem o corredor cultural, né, você tinha o JF nos Trilhos da Praia, criar outros editais, né, de temáticas diferentes, mas que abarquem a classe artística como um todo, né? E principalmente, e por que não pensar, por exemplo, num edital específico para artes periféricas, por exemplo, o hip hop, o funk, o samba, sabe? O samba, o pagode, enfim, o passinho, né? Por que não criar editais, já que
há uma quantidade enorme de artistas, né? Então, eu não sei, estou pensando aqui, estou chamando também os colegas aqui que estão comigo e toda a sociedade que está acompanhando a gente para pensar junto essas questões que não é fácil, né? Se fosse fácil, enfim, a gente já tinha encontrado algum caminho, alguma saída, mas que a gente precisa trabalhar junto para construir isso, né? Com certeza. Eu acho que a gente vive numa cidade. Muitas pessoas falam isso, eu falo isso sempre também, e acho que é um sentimento geral de quem nasceu em Juiz de Fora, que aqui é uma cidade provinciana. É uma cidade grande, mas com uma mentalidade de província, né? Uma mentalidade de cidade pequena. Realmente, a maioria dos recursos elas ficam restritos à mão de determinados grupos de pessoas, e o que dificulta o acesso de outras que não têm tanta informação ou tanta ligação com esse determinado grupo. Mas acho que também a gente tem que avaliar um pouco das políticas que são feitas, mesmo a gente estando nesse cenário, não digo da pandemia, mas digo desse tipo de governo, né, de extrema-direita que a gente vive hoje. A FUNALFA, ano passado, abriu um edital, o maior edital da Lei Murilo Mendes dos últimos tempos, uma verba bastante grande, existia a possibilidade de festivais e tudo mais, que foi uma iniciativa muito joia, porém, com um edital completamente excludente, né, que a gente pode dizer, um edital difícil de ser definido, com uma banca... eu não vou dizer que não precisa ser criteriosa, né? Mas eles colocaram critérios que não são de acordo com a nossa realidade de cidade provinciana, né? De cidade com circulação de informação, com circulação de pessoas, suficiente para poder conseguir ocupar, né, esse edital da forma como ele deveria ser feito. Eu acredito que ele vai acabar nas mãos dos mesmos de sempre, dos mesmos artistas que já produzem com essa verba, que é uma pena, mas também existe, né? Vamos dizer que existe a cultura, existe algum tipo de fomentação da cultura. Eu gostei muito da fala do Robson sobre os 20% obrigatórios. Seria um sonho. Isso tanto no público quanto no privado. Se nossos empresários locais valorizassem os artistas locais como eles valorizam os artistas de fora, seria maravilhoso, né? Nem que seja através de uma lei ou de um decreto que os obrigue a fazer isso. Por quê? Porque existem infinitas casas de shows, infinitos eventos em Juiz de Fora, e sempre com as mesmas cartas marcadas, com a mesma desvalorização do artista. O artista, muitas vezes, para poder conseguir participar, ele tem que gerar um público para que ele seja valorizado de alguma forma. E onde que está essa iniciativa privada valorizando e fomentando essa cultura para que mais coisa aconteça, né? Eu acho que num cenário onde o público e o privado caminham juntos, valorizando o local, todo mundo cresce, né? A gente tinha o evento, por exemplo, da Rainbow Fest, que foi por muitos anos o principal evento turístico de Juiz de Fora. De repente ele foi abandonado pela política pública e pela política privada, ninguém mais se interessou pelo evento. Era importantíssimo para o comércio local, importantíssimo para o turismo local, e nada acontece feijoada. O que aconteceu com o Rainbow Fest, sabe? É um evento importantíssimo para a cultura LGBT, a gente viu artistas grandes do cenário LGBT falando e valorizando esse evento, e a cidade não valoriza esse evento, né? Por quê? O que acontece? Né? E era importante para a vida de tantas pessoas, né? Não só uma festa, não só um momento de extravasar para o público, era um momento de luta, de entendimento e comercialmente muito forte para a cidade, né? Uhum. O que acontece? Por quê? Onde são investidas as possibilidades de Juiz de Fora, né? Além do que é feito e o que gera, né? A gente tem ali o material que é feito, que é produzido pelos artistas de Juiz de Fora, ele pode ser consumido pelo público, pode, você vai lá na FUNALFA e retira, mas há uma divulgação desse material, né? Além disso, não adianta você dar o dinheiro para que o artista produza aquilo ali, você vai ajudar ele a divulgar, ele a vender, ele a distribuir esse material, como que é feito?
também não é pensado depois, né? É só pensado no repasse. A gente tem aqui essa verba, a gente tem que fazer esse repasse, então vamos passar para alguém que vai fazer alguma coisa que vai ficar para sempre na gaveta, né? Real. Verdade. E pensando também, né, nessa relação até de um mandato coletivo, eu penso a importância do mandato coletivo justamente para pensar novas políticas, né, que vão contemplar aí, né, diferentes grupos aí, né, que são minorias dentro dessa sociedade e que produzem cultura, né. A importância desse mandato coletivo também, né, Robson, é para dar voz mesmo, né, para essa minoria, né, para o povo da periferia, né, para o pessoal LGBT, né, e ouvir as demandas, né, que o pessoal tem, né, e pensando nesse lado, pensando no lado cultural, né, eu pego muito um exemplo da galera de Ubá, velho, porque, tipo, eu acho a luta dos caras lá foi, tipo, muito, muito bacana, e, assim, os caras conseguiram um galpão cultural, saca? E, assim, eu vejo essa luta dos caras, eu olho para cá, aqui para Juiz de Fora, e eu vejo, assim, que Juiz de Fora tinha que se unir, sacou? Tinha que se unir, reivindicar políticas públicas, sabe? A gente sabe como que é complicado, como que Juiz de Fora, como a Amanda falou, é muito provinciana, né? Uma cidade muito tradicionalista e tudo mais, que muitas das vezes, assim, não olham para a cultura periférica, para a cultura de rua, né? E pensar políticas públicas também, a gente tem que pensar, né, nesses outros segmentos culturais aí, né? É importante isso. Só complementar a fala da Amanda, que ela falou da Murilo Mendes, né? E aí eu quero fazer um pequeno desabafo aqui também, que eu entrei nesse edital também, como era por CPF, né? Nós no coletivo ainda não temos um PJ, e aí eu entrei com meu nome e mais levando o Slam de Perifa, que é um evento. O Slam é uma competição, para quem não conhece, o Slam é uma competição de poesia, né? Uma batalha de poesia. E a gente entrou no recurso, no baixo recurso, né? Com orçamento pequeno, de até R$ 8.000, inclusive a gente fez a planilha e fechou abaixo disso. A gente ia fazer essa grana girar bem dentro da quebrada, tá ligado? Era um projeto bem bacana que... E aí entra isso também, né? A gente não consegue pensar o slam, a literatura marginal que a gente faz, o rap, a discotecagem, o b-boy, fora da cultura hip-hop. Isso tudo para nós tá unido. Então, o nosso slam, a proposta dele, ele era dentro da cultura hip-hop. Então, seria o slam, mas, ao mesmo tempo, traria elementos ali que é de uma cultura popular, periférica, né? E nosso projeto recebeu uma nota, assim, pífia, sabe? Sendo que outros projetos de slam também receberam nota máxima, e pedindo um orçamento ainda muito maior. No médio, né? Então, a gente ficou muito frustrado, porque, assim, era um orçamento pequeno para realizar, durante o ano, 8, 9 edições, né? Desse slam, e a gente não conseguiu, recebeu uma nota, assim, que não dava nem para ser aprovado, assim, né? Aceito. E... Bem, nós ficamos um pouco frustrados por conta de que talvez a pessoa não tenha entendido, né? Quem avaliou não tenha entendido a proposta. E aí julgou, nossa, mas você quer o quê? Slam? Eu imaginei, porque também não tem transparência quanto às notas, né? Tipo, eu não vi acesso nenhum que dava as notas que nós recebemos para chegar àquela nota final, e nem a justificativa daquelas notas. A gente não teve justificativa, né? Pelo menos eu não vi, né? E não consegui achar.
dentro do que eles disponibilizaram. Só tinha a nota apenas. Então, a gente ficou especulando do porquê daquela nota, né? Então, talvez seja porque a pessoa não entende quais que são as nossas ideologias mesmo, né? A nossa visão de cultura marginal, de cultura periférica, que às vezes muita gente não entende, cara. O Gustavo sabe, a Amanda sabe, a gente às vezes faz a gente tem princípios, tem valores, né? Cores e valores, que a gente não abre mão, sabe? Então, assim, o slam está vinculado à cultura hip hop, assim como ele é no Brasil inteiro, assim como ele surge no Brasil inteiro, é um princípio que a gente carrega e a gente não abre mão. Então, e isso tem base teórica dentro da cultura, né? As pessoas saberiam se elas entendessem mais sobre a cultura hip hop. E aí, só para finalizar, respondendo o colega aqui, falou primeiro do Rainbow Fest e do Carnaval, que o Carnaval de Juiz de Fora não acabou, né? Você tem ali um pré-Carnaval, né? Porque as pessoas no Carnaval tá todo mundo fora daqui, todo mundo quer sair daqui, né? E a gente repensar também até o próprio Carnaval como não só o samba, né, a escola de samba, mas também com outras manifestações culturais, como o funk, que dialoga muito, né? São culturas muito afins, que dialogam umas com as outras, né? De público, de temática, até de ritmo, né? Eu já vi pessoas sambando no funk e dançando funk em bateria de escola de samba. Então, assim, são culturas que andam de mãos dadas, sabe? E no final ele também pediu para uma dica, né? De como os professores podem se aproximar. Eu acho que ainda assim, desculpa os amigos que são professores e estão empenhados nisso, que são muitos, eu tenho muitos, eu sei como é que é. Tinha muitos amigos que tentam, né, levar a cultura junto com as suas respectivas disciplinas, tentam trazer a cultura da molecada de periferia, mas ainda há um racismo estrutural muito forte, né, dentro de escolas, enfim, até no meio cultural mesmo, até no meio acadêmico. Então há um certo ranço racista ali que acaba não permitindo essa aproximação, sabe? Eu acho que os professores deveriam mostrar um interesse genuíno, mais aberto a essas culturas e não como mera obrigação devido à Lei 10.639, sabe? Que é a que obriga o ensino de culturas afro-brasileiras nas escolas. Eu acho que há ainda esse elemento, né? Ainda pouco discutido no meio. Eu acho que a discussão sobre racismo ela ainda muito rasa, principalmente nos meios da branquitude. Assim, eu acho que é restrito à ofensa, sabe? E não se discute estruturalmente de como mudar isso. Enfim, então eu acho que falta os professores, né, se limpar um pouco, descolonizar um pouco o olhar, né, em cima da sua noção de cultura, de arte, principalmente, né? É isso. Queria falar rapidamente só sobre alguns pontos que o Giovanni levantou. Primeiro é sobre o carnaval. Esse ano a gente teve uma iniciativa público-privada, no sentido de que era uma equipe que gerenciaria a pouca verba que a gente conseguiu receber da prefeitura, que é destinada ao carnaval, que até 15 dias antes a gente não sabia se teria essa verba ou não, e se teríamos os alvarás ou não. Mas houve, à frente de blocos, que foi uma iniciativa principalmente da empresa São Bartolomeu, que é uma cervejaria aqui da cidade, abraçando e criando uma equipe para a construção de um carnaval plural em Juiz de Fora. Eles apresentaram a possibilidade de vários estilos de blocos. A gente teve bloco de axé, bloco de funk LGBTQI+, tivemos os tradicionais blocos Parangolé Valvulado, o Cortejo do Engoma, todos acontecendo dentro dessa frente de blocos, porém, sem iniciativa de outras empresas, sem maiores iniciativas privadas, sendo que a gente é uma cidade que tem empresas enormes, né, de atuação mundial, que não destinam verbas nenhuma
para esse tipo de lazer, né, para esse tipo de ação cultural. E aí, então, aconteceu, a trancos e barrancos, a gente teve um determinado momento em que a gente precisou fazer um financiamento coletivo para que acontecesse, mas deu tudo certo no final das contas, e a expectativa, acho que já não vai ser possível, mas seria uma nova formação da Frente de Blocos para o Carnaval de 2021. Então, a gente vem tentando refazer, né, através da Frente de Blocos, esse Carnaval Juiz de Fora, que já foi o segundo melhor do país, e que hoje praticamente não existe, né, considerado, né, e aí falando um pouquinho do hip hop, antes a gente tinha, né, tudo por iniciativa, sempre iniciativa própria de alguns, e ocupação, a gente tinha as nossas rodas de sexta, através do encontro de MCs, a gente sempre teve algumas atuações do hip hop, fica muito bonito na época de eleição, todo mundo procura a gente para poder fazer imagem, para poder ter b-boy aparecendo em propaganda eleitoral, para poder ter o hip hop, o grafite aparecendo em campanha eleitoral, mas na hora de valorizar durante o ano, ninguém, né? Então, o hip hop, ele em si é uma cultura de rua, é uma cultura barata, é uma cultura que é feita com amor. O que a gente precisaria para qualquer início de conversa seria espaço. O que o pessoal do hip hop precisa, foi o que o Bolonha comentou de Ubá, né? Que eles têm um galpão cultural. A gente precisa de espaço, a gente precisa de possibilidade de ocupar as praças, ocupar um determinado lugar fechado, porque existem os dias de intempérie também. Quantas rodas de sexta a gente teve que transferir ou cancelar de última hora por conta do evento ser um evento em local aberto, que poderia acontecer em algum lugar fechado. Juiz de Fora é uma cidade que tem espaços para isso, mas que tem um grande preconceito, né? A gente tem sempre alguém que vai chamar a polícia ou que vai fazer alguma reclamação na prefeitura, e a gente sabe como é difícil. E, por último, a gente tem sempre a dificuldade de linkar e lembrar que a gente tem uma universidade federal na cidade, né, gente? A gente tem um espaço maravilhoso, uma das maiores universidades do país, com um espaço físico, de inteligência, de projetos que poderiam ser unidos com os projetos municipais, que poderiam atender tanta gente, tantas formas, eu não digo nem só culturalmente falando, né? E a gente nunca consegue fazer essa interligação da prefeitura com a UFJF, com os projetos que são realizados. É sempre um projeto que acontece da UFJF separado de um projeto da prefeitura, que poderiam caminhar juntos tranquilamente, né? Tanto em questões financeiras, de verbas sendo unidas, quanto em questões de estrutura, de pessoas, de possibilidades que a gente teria, né? Boa, Amanda. Boa. Com Verdade, certeza. isso aí eu não tinha reparado, não. Realmente, né? Há projetos da UF, há projetos da prefeitura, né? Nunca há um, né? Eles dialogam no espaço abstrato, né? No campo temático, mas não dialogam e trocam, né? Na prática, né? Mas eu acho importantíssimo, de fato, que a Amanda também colocou aí, a questão da UFJF, né? A gente tem observado nessa gestão do atual reitor, né, que foi reeleito agora, e também da pró-reitoria de extensão da UF, uma vontade muito grande de aproximar com a sociedade, com a população, né? Eu tenho acompanhado e eu quero parabenizar essa iniciativa, né? A própria abertura do espaço do Cine Teatro Central, né? Permitir que as pessoas apresentem projetos para ocupar aquele espaço, o espaço que é da sociedade. Então, acho que é um trabalho excelente que vem fazendo, né? O reitor Marcos Davi, a Gislene, né? Que é a vice-reitora, a pró-reitora de extensão, Ana Lívia, e nós precisamos ocupar esses espaços, né? E aí, uma outra questão que vocês colocaram, acho que é pertinente, as bancas que fazem as avaliações, né, os projetos como a Lei Murilo Mendes, não menosprezando a capacidade técnica, mas a gente poderia sugerir, né, também que houvesse uma quantidade mais eclética de pessoas lá, que tivesse uma sensibilidade para essa cultura da periferia, né? E a isso nós temos disposição, nós queremos ter essa disponibilidade, né, com essa pré-candidatura, de fazer essas provocações, né, de colocar pessoas nossas lá,
inclusive para discutir, né, para fazer os apontamentos, para valorizar essa cultura da periferia. E, é claro, também dar uma assessoria técnica, né, que determinadamente você coloca alguns editais que, de repente, se a pessoa não tiver um certo conhecimento técnico, né, mas tem uma grande capacidade cultural, ela não consegue aprovar seus projetos. Então, é necessário que a prefeitura, né, tenha isso, construa uma equipe técnica que oriente, né, os artistas da periferia a construírem projetos que, de fato, possam ser aprovados, né? Não queremos nenhum tipo de facilidade, é importante enfatizar isso. O que nós queremos é ter espaço. O que nós queremos é ser valorizado, né? Não tem que parar esse sectarismo do que existe na cultura, tá? A cultura, conforme foi falado, a própria questão do carnaval, né? Juiz de Fora perdeu muito a qualidade com relação à questão do carnaval por falta de investimento. A cultura, ela pode alavancar o turismo. O Rainbow Fest, como foi falado pela Amanda aí, ele transforma, de fato, o município, os hotéis ficam com quase sua capacidade total de ocupação. E por que não também o hip-hop? E por que não também o samba, com relação ao carnaval? E por que não também o funk, né? O pagode? E é preciso ter essa sensibilidade por parte dos governantes. E nós, né, não só nós da cultura da periferia, Amanda, é chamada para esses momentos do processo eleitoral, mas também o nosso povo preto e preta é chamado para balançar a bandeira, para subir o morro, para convencer o nosso povo a votar na elite, numa classe dominante. Isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Esses movimentos estão tendo nível mundial em defesa das vidas negras. Né? Nós precisamos comprar essa bandeira, que já é uma bandeira nossa, e de fato, abraçar. Né? Uma, inclusive, das propostas dessa pré-candidatura é isso. É ter pessoas lá, o nosso mandato, um mandato coletivo e participativo, vai apontar o dedo na ferida, vai levar voz, né, e vez para essa periferia, para o nosso povo tão sofrido. Uma parcela da sociedade que só é chamada para votar, só é chamada para fazer um merchan para uma parcela da classe dominante. Isso tem que mudar. Essa é uma das nossas propostas, um dos nossos objetivos. E é por isso que o mandato coletivo, né, está sendo construído por várias mãos. Né? Não teremos uma voz uníssona no sentido de prevalece a voz de tal pessoa, não. Tudo será discutido, debatido exaustivamente. Até porque ele será coletivo e participativo. Vamos prestar contas, vamos participar de reuniões de associações, vamos participar de reuniões de ONGs, vamos participar de projetos culturais, mas participar não só com um mero apoio, mas com presença, né? Para justamente levar a nossa voz, as nossas demandas lá, e exigir o nosso direito. Assim como também o direito à educação pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade, um transporte. Gente, nós vamos debater isso aqui ainda. Um transporte coletivo que dê condições para que as pessoas possam se locomover com segurança, né? Fazendo jus o preço que pagam tão alto. Bandeiras também, como a própria questão do meio passe ou passe livre para os estudantes. E é importante ouvir, não só os estudantes das universidades, mas aqueles jovens também que, por infortúnios da vida, que nós bem sabemos, não estão nos colégios. Eles precisam também ter voz, né? E aí nós também, nesse mandato coletivo, nós temos a juventude para fazer esse debate, essa discussão. Inclusive, na próxima terça-feira, vamos fazer uma discussão, assim, um tema também muito caro para nós, que é a saúde. A gente precisa discutir a saúde, né? Ela muito ampla, essa discussão, mas nós vamos focar um pouco no tema da questão da saúde mental e psíquica. Depois nós vamos discutir a saúde pública, de uma forma geral. Né? Mas, assim, está sendo espetacular.
Eu estou muito satisfeito em ouvir todos e todas, a participação das pessoas também aqui, mandando as suas perguntas, né, os seus elogios, as suas críticas, é importantíssimo para nós. Compartilhem, né, gente? Vamos fazer com que a nossa voz chegue em outros lugares. Com certeza. Só uma coisa que eu acho importante enfatizar que a Amanda falou, que as iniciativas do pessoal do hip hop sempre foram iniciativas próprias. Isso aí, assim, quando você falou isso, você tocou num ponto muito importante. Porque por essa falta de políticas públicas para a cultura, né, por muitas das vezes, esses editais serem muito seletivos, né, o hip hop acaba ficando de fora e o meio que a gente acha, né, é criar as próprias oportunidades, né, criar o próprio público, né, e ter essas iniciativas próprias. A gente já teve vários exemplos de várias iniciativas que teve, né, o encontro de MCs, a roda de quarta, eu mesmo já organizo ainda também, né, o City of Break, né, tem o Slam de Perifa, e são as rodas realmente... do bairro, mano. Sim. As rodas dos bairros, Bandeirante, roda. Sim. O Grama tava fazendo roda, sabe? Pode continuar, desculpa, foi só para lembrar mesmo, as rodas de bairro. Não, mas Tinha a roda de sexta, era no centro. Mas você tem as rodas nos bairros que acontece também, que a molecada chama e faz acontecer, né? Sim, com certeza. É muito importante você ter dito isso, que também realmente tem várias rodas nos bairros, porque tem aquela galera que não consegue colar no centro, né? Então, quando tem esse tipo de movimentação no bairro, é muito importante para dialogar com a galera também, né? E levar uma coisa diferente pro pessoal da periferia, né? E o importante desses eventos também que faz o pessoal da periferia dialogar entre si, né? Às vezes, o moleque lá do São Pedro cola numa roda lá do Grama, então, tipo, sabe, é uma forma de dialogar entre as periferias, né, velho? E, tipo assim, é importante também ter esses eventos que realmente movimenta a cultura da cidade e é rentável também para a cidade, sabe? Eu vou botar um exemplo próprio, porque assim, eu vou falar por mim, que eu não posso falar por outras pessoas, mas um exemplo próprio, quando eu organizei o City of Break, colou gente de vários estados, velho, desde São Paulo, Rio de Janeiro, de BH, veio gente da Argentina. Então são coisas que movimentam a cultura da cidade, movimentam os hotéis, né? A pessoa precisa comer também, o pessoal movimenta os restaurantes, movimenta a economia da cidade como um todo. Então é muito importante a gente pensar isso também, que é uma forma da gente estar dialogando e movimentando vários espaços, né? É isso, velho. Nossa. Só falar mais um ponto, que é sobre acho que eu já disse, né? Mas assim, só para reforçar, pelo fato de que a cultura hip hop é uma coisa só, sabe? Embora existam os diversos elementos, né? Tem o grafite, tem o break, tem o rap, né? Com DJ, MC, tem a literatura marginal, mas muitas vezes ela é uma coisa só, ela é para ser uma coisa só. Então, os pareceristas dos editais geralmente tendem a pensá-las todas separadas, quando na verdade a gente no hip hop a gente faz questão, né? A gente teve um projeto, inclusive, que foi aprovado na Murilo Mendes na época, isso foi 2015, 2014, 2015, que foi o Educarte de Hip Hop, a educação que levava todos os elementos da cultura, né? Todos, né? Rap, break, grafite e literatura marginal nas escolas da cidade, né? Mas a gente precisa de mais disso. A gente precisa mais. A gente precisa ter... naquela praça ali acontece roda de rima, vamos tentar colocar ali um banheiro químico, sabe? Para a galera na praça, né?
ter esse tipo de intervenção mínima, sabe? É mínimo, colocar um banheiro químico numa praça, sabe? Para atender um público que está participando de um evento cultural. Eu acho que isso é muito pouco recurso. A Amanda falou bem, hip hop é uma cultura que com pouco recurso a gente consegue fazer acontecer, né? A roda de quarta acontecia só com as pessoas, não tinha nem caixa de som, era no gogó, não tinha nem música, era só a batalha, a capela, que a gente chama, né? Sem música. Né? Aquelas batalhas de MC sem né? Só com as pessoas mesmo. Então, uma cultura rica dessa forma, ela precisa olhar mais atento, né? E aí falando dentro da minha área de atuação, né? Que eu sou poeta e sou um poeta atuante dentro dessa cultura, que é onde eu fui abraçado, né? E depois eu abracei. Bom, eu queria mandar um salve aí para o nosso amigo Mohamed, estava participando aí, futuro sociólogo, futuro professor e já um educador, um poeta também da periferia, né? É isso aí. Dizer que quem está assistindo, com certeza, está ouvindo coisas que talvez não tivesse ainda pensado. Eu, enquanto sociólogo, penso em duas questões aí. A invisibilidade, né, da periferia e nela o povo preto, negro, excluído, né, e, infelizmente, por outro lado, também a criminalização da pobreza e, em torno disso, a criminalização da periferia. Parece que tudo lá é ruim, tudo que acontece lá, no caso aqui, né, nós, moradores de periferia. Então, é preciso quebrar esse discurso também. Acho que vocês trouxeram questões de altíssima relevância e são representantes, além de apresentar, fizeram, né, na igreja a gente usa o método ver, julgar e agir. Vocês fizeram isso aqui, apresentando o cenário, né, qual é a realidade, julgaram ele, apontaram diversas pistas, diversas saídas, diversas propostas de resolver e de melhorar, de inclusão, sobretudo, né? Então, parabéns. Muito bom. Eu quero, assim, infelizmente está chegando nosso horário, né, Cristiane? Mas eu quero, assim, agradecer imensamente a oportunidade de estar dialogando com vocês, né? Especialmente a DJ Cósmica, a Amanda, sabe, Amanda? Vocês fizeram umas pontuações assim, importantíssimas. O próprio Giovanni, o próprio Gustavo, né? O Claudinei que está conosco. Então, tanto o Claudinei, o Giovanni e o Gustavo estão construindo conosco esse mandato coletivo, participativo, mas, assim, foi extremamente importante esse debate da cultura, né? E aí eu peço a vocês que estão nos assistindo, vi vários colegas aqui, eu não vou falar os nomes para evitar, né, esquecer, mas muitas pessoas estão nos ajudando, que compartilhem, que mandem as suas sugestões, porque o mandato coletivo é construído por várias mãos, né? Então, as sugestões de vocês, as críticas, de uma forma geral, sabe, vai nos ajudar a encontrar, né, e a seguir um caminho mais inclusivo, né, onde a gente possa, de fato, garantir voz e vez para o povo da periferia, para o povo sofrido, para a classe trabalhadora, né? A periferia no poder. O novo é a periferia no poder. Obrigado. Com certeza. Eu que agradeço o convite, queria só falar algumas coisinhas. Agradeço o convite e agradeço a possibilidade de conhecer você e a possibilidade desse mandato que você está apresentando para a gente, né? Enquanto a gente não estiver lá dentro com a possibilidade de ser visto e questionar o que é feito, né, principalmente, estando presente, nada vai mudar e nada vai ser feito, enquanto a gente ficar esperando. Então, essa sua iniciativa de estar dentro das decisões é muito importante. Te agradeço por isso, quero muito participar com você durante todo esse processo também, junto com os meninos. Agradeço o convite, acho que a gente discutiu coisas muito importantes, e estando lá dentro a gente vai fazer eles ouvirem a gente, né? Porque enquanto eles não sabem que a gente quer comer banana,
a gente não vai comer banana, né? Então a gente tem que gritar lá e falar que a gente vai comer banana e vai dar banana para todo mundo. É isso. Obrigada mesmo pelo convite, por me permitir conhecer essa possibilidade, e eu quero muito fazer parte, com certeza. Show. Eu também agradeço aí a presença da Amanda, que aceitou de primeira mão, assim, na hora que eu convidei e tal. Agradeço de verdade, assim, a sua presença. Agradecer a todo mundo aqui, o Robson, Claudinei, Gustavo, que também compareceram. Saudar essa nossa iniciativa aí também, mais uma vez, né? Que a gente não pode odiar a política, a gente não pode se afastar da política, porque o ódio à política é isso aí que está no poder. É isso aí, é o ódio a tudo que é bem comum, a tudo que é popular de fato, ao trabalhador mesmo de fato, que é o trabalhador que está nas periferias brasileiras. Né? É a classe trabalhadora que não está conseguindo fazer quarentena porque o governo não está conseguindo dar, como é que fala, dar auxílio, né? Não está conseguindo manter. Então, a gente precisa de pessoas, né, que conheçam essa condição, né, que sabem dessa condição e que vão construir junto com essas pessoas esse mandato popular participativo, né? Devolver a política, a Câmara, aquilo que ela é para ser desde sempre, que é representar a população mais vulnerável da sociedade, né? Então, essa é a nossa proposta, e obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado aí a todo mundo que participou, e segue lá a página do Robson aí para saber mais novidades. É isso, obrigado, galera. É isso aí. Eu também queria agradecer aí todo mundo que está assistindo, todo mundo que participou aqui da live. Queria mandar também um salve para a Cris, que ia estar participando aqui com a gente hoje. Eu sei que seria, sim, ia estar somando muito também nessa discussão nossa, mas por alguns problemas aí não pôde participar. Foi muito importante esse diálogo que a gente teve aqui hoje, né? Sei que foi grandioso, que a gente pôde discutir vários pontos aí que são bastante pertinentes, né? E falar que estamos juntos aí, né, nessa construção desse mandato coletivo, que é de extrema importância, né, para dar voz aí às minorias, né, fazer com que as minorias também participem das tomadas de decisões, né, e falar que estamos juntos e vamos seguir aí para montar uma sociedade mais igualitária aí. Isso o Gustavo lembrou mesmo da Cris, né? De fato, infelizmente, ela não pôde participar conosco. Mas, Cris, te faço um convite para estar conosco em outra oportunidade. Nós estaremos fazendo lives aqui, gente, toda terça-feira, às 20 horas, com tema do interesse comum, né? Discutindo a política, discutindo a inclusão, discutindo a construção dessa pré-candidatura do mandato coletivo, para, inclusive, mostrar para a sociedade que é possível, sim, fazer diferente. É possível, sim, tornar a Câmara Municipal um local verdadeiramente do povo. Se o povo não tem voz lá, não tem vez, isso não é o local dela. Então, não é o local dele. Então, é preciso mudar, né? Nós estamos para fazer mudanças. E mudanças, para nós, é a periferia no poder. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Claudinei. Claudinei, se quiser fechar, vai ser um prazer. Bom, eu que agradeço. Estamos aprendendo e sendo solidários aí na construção e realizando aí as lives, esse papel de moderar, enfim, na verdade é colaborar, construir, fazer coletivamente. Mohamed está mandando aí, né? Coletivo Voz da Rua está com a campanha de arrecadação e doação de alimentos para as periferias em tempos de pandemia. Tudo lá na nossa página Coletivo Voz da Rua. É isso aí. Voz e a união da periferia. Então, com isso, agradeço a todos e fica aí o convite para semana que vem, a próxima live que vai tratar da saúde, como o Robson Marques
já nos comunicou aí. Bom, então é isso. Boa noite, agradeço aos comentários, está chegando mais um, a gente vai colocando aí. E é isso, vamos partilhar e agradecemos vocês. Ok? Boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite.